vou gravar a aula. Aí o cara, agora tá gravando. Bom, boa noite aí, pessoal. Espero que vocês estejam bem, tranquilos. Hoje é quinta-feira, né? Quase sexta. Também a gente está quase já chegando no final da matéria, do curso. Hoje é o penúltimo conteúdo, vamos dizer assim, que é sobre indução matemática. Aula 13, o que corresponde no YouTube lá nas aulas assíncronas, a aula 15. E depois da aula 13 vem a aula 14, que é sobre relação de recorrência, o que no YouTube está lá na aula 16. Se vocês quiserem acompanhar lá, acho que o conteúdo de indução que está lá eu falo em meia hora, assim, é rapidinho. Relação de recorrência eu sei que eu demorei um pouco mais. Eu acho que demorou aí 1 hora e pouquinho. Então, é uma aula que eu vou apresentar um conceito novo, né? Então, vai ter uma série de coisas aqui a serem ditas e depois exercícios que a gente vai fazer. Tem uns 2 exemplos só aqui na aula, mas eu preparei uma revisão, né? Até já postei também no Classroom, se vocês quiserem acompanhar lá depois. A gente faz ela junto aqui, eu já tenho o gabarito feito, é só ir mais rápido, né? Então, fica bem legal assim, tá? Bom, esse aqui é um assunto talvez novo para vocês, mas que eu garanto, se vocês forem seguir essa área de algoritmos, a área de corretura de algoritmos, a área de pensamento combinatório sobre as coisas, a argumentação sobre as coisas, a indução vai ser muito utilizada e vai aparecer em muitos momentos aí, tá? Hoje é aniversário de Isaac, ontem foi seu aniversário, Isaac? Pô, Isaac, parabéns, Isaac. Show, professor. Caraca, Valeu. pô, que maneiro. Pô, não sabia, né, Isaac? Como é que eu vou te dar parabéns? Quase um Filipinho. Pô, vamos cantar parabéns pro É, Isaac. parabéns pra você. Ah, tá também todo mundo aí. Você, Nessa Nessa data data querida, querida, muitas muitas felicidades, felicidades, muitos anos de de vida. vida. Isaac. Olha, Parabéns, Isaac. pessoal. Valeu. Parabéns, Isaac. Parabéns. Até Felipe não Valeu, tá aí. Felipe. Valeu. Muitas felicidades, muitos anos de vida, valeu. Olha só, Valeu. que beleza, hein? Quantos anos, Isaac? 15 anos? 21. 21? É. Tá quase a minha idade. Que show de Caralho, bola. chamou por 15 anos. Pô, mó cara de novo. Na verdade, todo mundo aí tem cara de novo. Até a voz de vocês, voz de gente nova. Mas então, ó, como eu estava falando, né, a indução, então, de presente de aniversário para o Isaac vai ser uma maneira nova dele enxergar as coisas, é mostrar as coisas por indução. Tá vendo, Isaac? É o seu presente. Opa, Muito bom, né? muito Então, bom. Mais conhecimento aí pra gente. mais conhecimento. Vamos lá. O que a gente viu nas últimas aulas? Na verdade, é bem em sequência, né? É bem consequência. Não é consequência exatamente, né? Mas o assunto, sim. Nós vimos nas últimas aulas como demonstrar coisas, né? E, então, demonstrar coisas, na verdade, o que eu quero dizer é demonstrar enunciados, demonstrar proposições. Proposições são implicações, certo? Então, você tem uma causa, tem uma consequência, então você tem P, tem Q. Vimos modos de fazer isso, né? Vimos a maneira direta, que é a gente mostrar que, de fato, P implica em Q, trabalhando com a sua hipótese, você vai chegar a concluir a sua tese. Isso é o modo direto. Vimos um modo por contrapositiva, certo? Que é o quê? Como isso daqui é equivalente a isso daqui, então você vai ter como hipótese agora a negação da sua consequência, vai chegar à conclusão, a negação da sua hipótese lá inicial tomada, né? Porque são coisas equivalentes aí. Vimos bastante exemplos sobre essas coisas, né? Sobre como aplicar, como seguir a regra. Primeiro você reescreve o seu enunciado, depois você começa a tratar de fato com a demonstração, certo? Depois disso, vimos o método da contradição, que foi é uma coisa fenomenal, assim, ao meu ver. Espero que vocês também achem isso. Mas, enfim, é uma técnica que, na verdade, o que a gente faz, muito rapidamente falando, é você assume inicialmente que o que você quer provar é falso. Se você assume que o que você quer provar é falso, é porque o que é verdadeiro é a sua negação, né? Então, por isso que você tem, então, inicialmente,
a hipótese de que o que é verdadeiro é essa conjunção. Então, você juntando a informação de P com a informação da negação de Q, isso vai chegar em algo que não faz o menor sentido. Então, vai chegar no absurdo. Então, o que é verdade justamente é a falsidade disso, né? O que é verdadeiro é a falsidade disso, ou seja, justamente a implicação. Também vimos um modo que é por casos. Às vezes é interessante a gente separar os casos, né, que existem no nosso análise, e cada caso você trata individualmente da melhor forma que você quiser. Você pode usar um caso esse, outro caso aquele, e você que escolhe, na verdade, o que for mais conveniente, né? Bom, isso é uma recapitulação muito por alto das últimas 3 aulas, né? Porque a aula passada foi exercício sobre isso, e as 2 aulas anteriores foram sobre a teoria mesmo, né? Explicação mais detalhada. Hoje a gente vai dar continuidade um pouco a isso, a essas técnicas, tá? Então, o que a gente quer fazer ainda é aprender a demonstrar coisas, e indução matemática vai ser uma nova ferramenta para fazer isso. A diferença que tem na indução eu vou explicar já já, tá? Bom, para a gente chegar sobre o assunto da indução propriamente dito, vamos recapitular o conjunto dos naturais. Por quê? Porque a indução, ela se aplica quando você quer provar alguma propriedade que vale a todo o conjunto dos inteiros ou a qualquer subconjunto dos inteiros que você tome. Então, por exemplo, o conjunto dos naturais vai se aplicar. Então, são demonstrações que envolvem indução que seja justamente associado ao conjunto específico dos naturais, ou algum subconjunto dos naturais, ou ao conjunto dos inteiros que seja, mas entenderam? É nesse universo dos inteiros, ou nesse universo dos naturais, ou em algum outro subconjunto dos inteiros, você quer tratar alguma propriedade sendo válida para todos esses conjuntos, então a indução vai se aplicar muito a isso. Então, para chegar lá na técnica, vamos voltar um pouco e entender o que é o conjunto de naturais. A gente sabe primeiro determinar os naturais ao listar os naturais, tá? Então, 1, 2, 3, ou seja, é um conjunto infinito, então por isso a gente usa reticências, e a gente sabe que existe sempre, com um dado natural, sabe determinar o quê? A gente sabe determinar justamente o seu sucessor. É uma coisa que existe nos naturais, é isso. Todo elemento natural possui um sucessor que também é natural, que também pertence a esse conjunto. Isso, ter um sucessor, é algo muito forte, apesar de ser algo super intuitivo, super natural, no sentido, né, não literário aí dos naturais, mas é super intuitivo a gente saber o que são naturais, saber o que é um sucessor, é algo super importante que existe aqui, às vezes a gente não se dá conta. É de ter um sucessor, e esse sucessor também mora nesse seu conjunto. Isso quer dizer que você vai ter um conjunto de tamanho infinito, porque para qualquer um que você tome, você vai ter um próximo ainda, porque qualquer natural possui um sucessor. É só somar um aí esse sucessor. Então, é nesse conjunto que surge a contagem, né? Porque ele é um conjunto que a gente associa a qualquer conjunto enumerável a ele. Então, se a gente sabe contar, significa que você sabe fazer uma correspondência com os naturais. Então, é o conjunto onde surgiram, de fato, a contagem aí, é o conjunto naturais. Bom, e uma coisa que é muito intuitiva também, que é importante, é a gente falar que números diferentes têm sucessores diferentes, né? Então, é fácil a gente saber se 2 naturais são iguais ou se são diferentes. Basta ver o seu sucessor. Os seus sucessores, né? Se os sucessores são iguais, então isso quer dizer que os naturais que você tomou inicialmente são iguais. Se os sucessores forem diferentes, quer dizer que os 2 naturais que você tomou inicialmente são diferentes. Certo? Então, cada natural possui um único sucessor. Com isso, a gente sabe certinho quem é sucessor de quem. Beleza? Então, o único natural que não é sucessor de nenhum outro é o número 1. Isso, a gente consegue, então, associar algo que vai vir no próximo slide, é a gente saber, então, nesse conjunto, quem é o menor dos elementos naturais. É aquele elemento que não é sucessor de nenhum outro, e é esse número 1, ok? Ele é o primeiro. Professor, Oi?
Os números naturais não começariam pelo zero? Não, aqui não. Tem material que sim, tem material que diz que é. Caramba, a Bíblia ainda está aqui. Então, o zero, ele surge no conjunto dos inteiros. Tem material que você vai ver que trata, assim, o zero como natural. Tem material que não. É bem polêmico essa história, entendeu? Então, adotando isso, que o zero não pertence aos naturais, então o um não é sucessor de nenhum outro, tá? Beleza. Então, o que é natural também a gente pensar sobre os naturais, né? Então, a gente pode definir o conjunto dos naturais da seguinte forma. Um é o natural, mas o quê? Se N é um elemento do conjunto dos naturais, então o seu sucessor também é natural, certo? Então, você pega um número natural qualquer, N aí. Tá, como você pegou ele sendo natural, ou seja, ele se enquadra aqui, ok, na sua causa, então o sucessor dele também vai ser natural, tá? E qualquer número natural pode ser obtido utilizando essas duas propriedades aqui, né? Esses dois enunciados apresentados, tá? Então, é uma outra forma... Ó, ele resolveu voar agora, ela estava caindo. Então, qualquer outro natural você consegue obter assim, ou vai cair aqui nesse caso e vai ser o número um, ou, sabendo que você tomou um natural, o seu sucessor também é natural. Com isso, você vê que tem algo encadeado. O primeiro elemento é o número um. Ele é natural. Então, se ele é natural, o um é natural, o seu sucessor também é, ou seja, o 2 também é natural. Pega o 2. Sabendo que o 2 é natural, porque você acabou de argumentar anteriormente que ele era natural, então o seu sucessor também é natural, ou seja, o 3 também é natural. Então você vê que é algo em cascata, né? É algo que um vai puxando para o outro. Ou seja, é uma relação que existe muito fortemente entre os elementos naturais. É essa relação de ter sucessor. Ok? Bom, então com isso, com essa definição aqui um pouco mais intuitiva dos sucessores, eu consigo falar um pouquinho dessa intuição do que é propriamente a indução matemática. O que é a indução matemática? A gente faz uma analogia em indução, vocês podem ver isso em outro lugar, que também pode ser que exista essa analogia sendo passada, que é igual uma brincadeira que a gente conhece desde pequenininho, que é aquela de pôr os dominós em pé em fileira, você derruba um dominó. Não existe essa brincadeira? Você bota lá em pé um monte de dominó. Então você põe lá os dominós e bota a quantidade que você quiser. Você só tem que prestar atenção na distância que tem um dominó de outro para que o quê? Quando um dominó está derrubando, ele encoste no outro, né? Ele faça força para o outro e aí isso continue para os outros. Mas qual é a brincadeira aqui? Você pensa que quer derrubar, na sua brincadeira, todos os dominós. Como é que você faz isso? Por acaso, você vai lá no final, derruba esse. Aí depois você vai e derruba esse. Você vai e derruba esse, vai derrubar esse, vai derrubar esse, vai derrubar esse, vai derrubar esse. É assim que você faz? Não, Não. Qual é? Você faz o derruba o quê? primeiro. Só derruba o primeiro. Então, qual é a estratégia, né? Você pega aqui e empurra o primeiro. Essa força que você fez no seu primeiro é suficiente para que ela derrube o seguinte, ou seja, o seu sucessor. E essa força que você aplicou ali no primeiro vai fazer o mesmo papel do segundo dominó derrubar o terceiro, e esse derrubar o outro, e esse derrubar o outro, e esse derrubar o outro, e esse derrubar o outro. Então, repara que essa relação de sucessor vai aparecendo aqui da seguinte forma. Você quer provar algo que seja verdadeiro para todos os elementos dentro do seu conjunto. Pensa, por exemplo, no seu conjunto de naturais. Você quer mostrar que a propriedade é verdadeira para todos os naturais. Se você quer mostrar que é para todos os naturais, ela tem que valer para o seu primeiro natural, você sabe que é o número um, porque a gente acabou de ver a definição disso,
E também vai valer para o seu sucessor, que é o 2, e também vai valer para o seu sucessor, que é o 3, também vai valer para o seu sucessor, que é o 4. Então, é uma propriedade que vai valer para todo mundo. Então, essa relação de sucessor vai se aplicar fortemente a essa maneira análoga à brincadeira dos dominós. A maneira que esse dominó foi capaz de derrubar esse vai ser a mesma maneira que esse segundo vai derrubar o terceiro, e esse terceiro vai derrubar o outro. Não vai ser você que vai aplicar a força de um em um, mas é pela própria relação que um elemento tem com seu sucessor, que a propriedade que fez você mostrar que daqui você consegue derrubar esse, é a mesma coisa que a mecânica mesmo da demonstração vai ser suficiente para mostrar que todo mundo ali vale a propriedade. Tá? Então, para conseguir fazer isso, eu vou mostrar já como. Mas essa é um pouco da intuição do princípio da indução. Tá? Então, se uma lei garante que a pedra derrubada derruba a pedra da frente em uma fileira de pedras de dominó, então, se você derrubar a primeira pedra, todas as outras pedras enfileiradas também serão derrubadas. Ou seja, você não precisa mostrar, ou seja, de fato verificar que a propriedade é verdadeira para todos os elementos naturais, até porque isso é inviável, são infinitos naturais. Mas essa força que fez você derrubar a primeira, a segunda, é a mesma que vai dar essa ideia para os seus sucessores. Tá? Então, vamos ver melhor como é o princípio da indução matemática. Tá? Então, você tem uma propriedade P, essa propriedade você quer provar ser verdadeira para todo N que pertence aos naturais. Ok? Então, isso é onde a gente vai aplicar a indução. Você tem uma propriedade, essa propriedade você quer verificar que, de fato, ela vale para todos os naturais. Essa propriedade é o que a gente simboliza, né, por P de N, porque para cada N natural vale essa propriedade. Então, seria a mesma coisa você falar que P de N é verdadeira para todo N pertencente aos naturais. É isso que a gente quer mostrar. Tá? Então, se a propriedade no primeiro natural é verdadeira, tá? Então, você quer provar que vale para todo mundo. Se vale para todo mundo, então, se vale para o primeiro natural, ok, tá? É algo que a gente vai ver como consequência a partir daí. Mas, se a propriedade vale para o primeiro elemento, e se a propriedade que vale para o késimo elemento vai fazer valer também a propriedade para o késimo mais um elemento para todo K pertencente aos naturais, então a propriedade, ela de fato, ela vale para todos os N naturais. Você vê o seguinte aqui. Como eu falei antes, quando eu escrevi aqui em vermelho, você quer provar que a propriedade vale para todo o N natural. Então, para fazer isso, o que é suficiente a gente fazer são esses dois passos. Somente isso. E, na verdade, vou separar em 3, já. Mas, para mostrar que a propriedade vale para todos os N's naturais, para qualquer natural que você tome aí, então, primeiro, se ela é verdadeira para o primeiro elemento, isso é algo necessário. Ou seja, se a propriedade está valendo, você quer mostrar que ela vale para todo mundo. Se ela vale para todo mundo, ela tem que valer para o primeiro elemento também. Então, ela tem que valer para o primeiro natural também, dado que você quer provar algo para todos os naturais. Uma outra coisa é que exista esse efeito em cascata aqui, que é justamente aquilo que eu falei do dominó. Dado que a propriedade ela está verdadeira nesse ponto K aqui, então você vai ser capaz de mostrar que o seguinte também vai ser derrubado, a peça seguinte vai ser derrubada, significaria você dizer
dado que a propriedade é verdadeira em K, então a propriedade também vai ser verdadeira no Ks1 mais um elemento. Se você consegue fazer esse passo, então acabou a sua indução e está tudo provado, porque essa mesma estratégia que faz aqui nesse segundo caso, que é, dada essa hipótese sendo PK verdadeira, você vai conseguir argumentar que o passo seguinte, ou seja, a propriedade no Ks1 mais um elemento também é verdadeira, então aí esse argumento que fez justamente esse passo vai ser o mesmo argumento que vai fazer o passo do Ks1 mais um para o seu sucessor, o Ks1 mais 2. Então, pensando no dominó, o que está escrito aqui, basicamente, é: você quer mostrar que a propriedade é verdadeira para todo mundo. E, analogia ao dominó, você quer mostrar que, de fato, todos os dominós vão ser derrubados. Então, isso vai ser feito de que forma? Primeiro, você tem que conseguir derrubar o primeiro dominó. Isso significa você verificar a propriedade verdadeira para o primeiro natural. Depois, sei lá, pensa que aqui na frente foram vários passos que te fez chegar até aqui, tá? Então, esse daqui é o K.º passo. Então, é o K.º dominó. E aí, sei lá, tem mais uma série de dominós aqui. Se você for capaz, então aqui é o K.º mais um dominó. Se você foi capaz, assumiu que a propriedade é verdadeira, ou seja, os dominós daqui até aqui foram derrubados, você assumiu isso por hipótese, o que você sabe no caso seguinte é nada. Porque você só assumiu por hipótese ser verdadeiro. Isso aqui era para ser uma interrogação, tá? Você só assumiu por hipótese ser verdadeira a propriedade até esse K.º dominó. É até aí onde você assumiu ser verdadeira a propriedade. Não provou. Você só provou a base, que é o primeiro dominó, ter sido derrubado. Agora, supõe que você foi capaz, ou seja, essa força aí foi capaz de derrubar até o K.º elemento. Se você consegue fazer um argumento que, a partir desse dominó sendo derrubado, derrubar o próximo, ou seja, o seu sucessor, então, isso daqui é suficiente para agora a sua indução estar toda verificada, ou seja, você, de fato, demonstrou que a propriedade valia para todo o N natural. Essa ideia utilizada para esse passo é o que vai ser a mesma ideia utilizada desse passo para o seguinte, assim por diante, indefinidamente. Ok? Isso é um princípio da indução matemática, tá? Já a gente vai ver como, de fato, a gente vai aplicar isso nos exercícios. Mas essa é toda a justificativa do porquê a indução se resume a somente esses passos, tá? A gente consegue justificar a indução verdadeira não como um princípio, porque um princípio é algo que não precisa ser demonstrado, tá? Então, a indução por si só, isso aqui é para que é um enunciado, né? Você tem a causa, que é todo esse pedaço aqui, é a causa desse enunciado, e você tem a consequência, que é isso daqui. Eu estou apresentando como princípio, é algo que não precisa ser demonstrável. É uma verdade que não precisa de uma prova. Mas existem materiais que ensinam indução não como um princípio, mas como um teorema. Então, olha só, uma coisa que eu estou explicando é o porquê a indução é verdadeira, o porquê a indução pode ser utilizada para resolver demonstrações matemáticas. É isso que eu estou falando aqui agora. Outra coisa, que é o que vai vir depois, é como aplicar a indução para, de fato, demonstrar coisas matemáticas. É como aplicar a indução na parte mecânica, a ferramenta, como utilizar essa ferramenta para demonstrar as coisas. Outra coisa, é isso que eu estou falando agora, é justamente, então, dizer o porquê que essa indução é boa, por que a gente pode usar a indução, tá? Eu poderia apresentar como princípio, é isso que eu fiz inicialmente, eu poderia também apresentar a indução como um teorema, então, um teorema da indução matemática. A gente consegue demonstrar a indução matemática utilizando um outro princípio, que é equivalente ao da indução,
que é o princípio da boa ordenação. Só deixa eu mais falar aqui, você fala, tá, Isaac? Esse ponto aqui que eu vou falar, você pode falar, tá? Rapidinho. Beleza. Então, o princípio da boa ordenação é algo que, isso sim aqui é um princípio, é algo que não precisa ser demonstrável, apesar de poder também ser demonstrado utilizando algum outro conceito, mas eu não vou precisar entrar nesse detalhe aqui. Mas o princípio da boa ordenação diz o seguinte: qualquer subconjunto não vazio dos inteiros limitado inferiormente possui um elemento mínimo. É intuitivo, né? Então, você pega o conjunto dos inteiros, tá? Então, vai de menos infinito até mais infinito. Esse é o conjunto dos inteiros. E aí você tem a ideia do sucessor, né? Sucessor, 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 tá? Então, pega um subconjunto dos inteiros de modo que seja limitado inferiormente. Ser limitado inferiormente significa que tem um primeiro elemento. Esse primeiro elemento é o mínimo, é o elemento mínimo desse conjunto S que você tomou. Então, por exemplo, o conjunto dos naturais, ele é um subconjunto dos inteiros limitado inferiormente. Então, ele possui o elemento mínimo por conta desse princípio. E que é o elemento mínimo, a gente acabou de ver, né? É o 1. Então, esse princípio da boa ordenação, ele pode ser utilizado para justamente demonstrar esse teorema da indução. Para demonstrar esse teorema da indução utilizando o princípio da boa ordenação, não é algo que eu vou entrar em detalhe aqui, mas vocês são sim capazes de fazer essa demonstração, ou seja, mostrar que isso daqui é verdadeiro, independente da propriedade que você tenha, isso que é o elegante da história, independente da propriedade que você queira provar, se você tem essas causas ocorrendo, você tem essa consequência ocorrendo. Então, a gente consegue demonstrar isso daqui, então não é mais um princípio, não, mas sim um teorema. A gente consegue demonstrar agora isso sendo um teorema, utilizando o princípio da boa ordenação e demonstrando por contradição. Então, não vou cobrar isso de vocês, até porque a matéria, o principal foco depois disso é exercício, tem uma série de exercícios, mas é muito elegante. Eu até posso postar para vocês a demonstração disso, tá? E a gente pode até discutir na próxima aula, mas dá para ser demonstrado com tudo que você já sabe hoje em dia. Por contradição, a gente consegue demonstrar esse teorema utilizando o princípio da boa ordenação, tá? Pode falar, Eduardo. Eu tenho duas perguntas, professor. Pode falar. A gente está utilizando o conjunto dos números naturais, mas e se fosse um outro tipo de conjunto, por exemplo, o conjunto dos números reais? Ficaria muito Não, diferente aí essa não se aplica a demonstração? indução. Aí não se aplica a indução. Não seria possível? Não, porque justamente tem essa equivalência com a boa ordenação, que é algo restrito ao conjunto dos inteiros, tá? Então, ela é uma técnica que se aplica a elementos que moram dentro de subconjuntos dos inteiros. Entendeu? Beleza. A outra pergunta é, como que a gente sabe se um teorema pode ser considerado um princípio? Como é que os matemáticos sabem disso? Pois é, aí entra naquela discussão muito parecida que a gente já teve, não discussão no sentido de briga, né, mas de conversa que a gente já teve, sobre a axiomatização da matemática, né? No caso, essa determinação do que é algo possível de ser provado e algo que não precisa ser provado, né? Ou não só não precisa ser provado, ou nem tem como ser provado, né? Algo que já é, por si só, já tem a sua própria explicação, a sua argumentação. Enfim, então isso é mais, sei lá, depende muito do conhecimento prévio sobre o que as pessoas já sabem na área. Então, é assim, entendeu? Não tem muito Beleza. bem uma resposta definida.
Inclusive, sobre isso que eu estava falando, né? O Congresso Internacional da Matemática, acho que estava falando antes da gravação, né? Teve um congresso muito famoso, que foi o de 1900, 1901, 1900 e tal. O que o Hilbert, é um matemático, né, bem conhecido, ele, justamente na palestra dele, ele falou sobre esses pontos. O que a gente consegue, a partir daí, ser tudo na matemática ser provado, né? Deixa eu falar de diferente. O menor conjunto de axiomas possíveis para ter na matemática. Foi um pouco essa discussão que ele levantou lá na hora. Além disso, teve outra coisa importante também que ele falou, foi sobre, não nessa exatamente, mas foi sobre vários problemas do século. Então, 20 e poucos problemas que ele apresentou lá para serem resolvidos ao longo dos próximos 100 anos, né? Então, alguns ainda estão abertos até hoje, né? Foram tipo os 25 e tal. Alguns ainda estão abertos, tá? Tá, voltando aqui para o assunto. Eu não sei se eu te respondi direito, Isaac, mas você entendeu o que eu falei? É porque não tem muito bem algo definido sobre isso. Basicamente é isso. Entendi sim, professor. A minha questão, né, no caso, é só pelo seguinte. Uma vez eu estava conversando com o meu irmão Hum, e a gente estava falando sobre geometria euclidiana, né? uhum, Sobre os axiomas e tal. E aí ele disse que, um certo tempo depois, descobriram que alguns axiomas tinham alguns problemas, tá? Até que surgiram outras geometrias, né, não euclidianas. Então é por isso que eu pergunto sobre isso, porque a- a- acredito que na época deles, eles pensavam que não precisavam provar ou que já era óbvio demais, mas isso acabou induzindo a um erro. exato. Não é exatamente um erro, não é exatamente também um problema a palavra, né? Mas é algo a se pensar. E se tal coisa não existisse, né? E se tal axioma para esse tipo de geometria não existisse? O que existiria? Aí foi com isso que apareceram as coisas não euclidianas, né? Que tá bom, foi um problema, né? Então, tá, mas isso aqui, por que que é verdade? Pode ser que não seja verdade, e aí surge, de fato, um número de outras coisas associadas. Realmente. Mas é isso. Posso dar continuidade? Beleza, pode sim. Agora vamos ver, de fato, como a gente vai resolver os exercícios. Como, de fato, a gente vai aplicar a indução. Então, são três passos que na verdade, passo é até uma palavra reservada, tá? Então, são três, sei lá, vou trocar por etapas. Então, são três etapas na demonstração. A primeira etapa é a base da indução. É exatamente aquele ponto um do teorema, ou do princípio, do caso, né? Você prefira chamar de princípio. Então, é esse primeiro caso. É você mostrar que, de fato, a propriedade para o primeiro elemento natural é verdadeira. Isso quando você estiver considerando a veracidade da sua propriedade dentro do conjunto dos naturais. Caso a propriedade esteja sendo considerada não para todo natural, mas para algum, sei lá, subconjunto dos naturais, em que o primeiro elemento desse conjunto aqui, sei lá, A, ele é igual a 2, 3, 4 e assim por diante, isso é um subconjunto de naturais. Então, o primeiro elemento a ser demonstrado não é a propriedade em 1, mas sim a propriedade em 2. Isso é a base da indução nesse caso. E é o que aqui eu coloquei nesse N0. Então, esse 2 seria esse N0 aqui para esse caso. Tá? Então, a base, na verdade, é quando você quer verificar que a propriedade é verdadeira para o primeiro caso dentro do seu conjunto considerado, que é, eventualmente, o subconjunto estrito do seu conjunto de naturais. Pode ser que seja o conjunto dos naturais. Se for o conjunto dos naturais, então tem que ser o primeiro natural é a propriedade em 1. Agora pode ser que seja um subconjunto.
E aí tem que ser de acordo, entendeu? Então, nesse caso, que o primeiro elemento não é o 1, mas é algum outro aí, porque você tomou um subconjuntos naturais, é nesse subconjunto que você quer provar, então a base é para você verificar que a propriedade é verdadeira nesse primeiro elemento, nesse N0 aí associado, ok? Isso é a base. Depois, a segunda etapa, é a hipótese de indução. A hipótese de indução se encaixa exatamente como essa causa aqui. Então, repara que é uma causa, é uma hipótese também, então é algo que não é para provar nada, você não prova nada aí, tá? Então, você tem na sua hipótese de indução um momento em que você vai falar o seguinte: tá, eu sei que eu quero provar para todo mundo, mas o que eu vou argumentar aqui nessa hipótese, você só vai dizer que a propriedade você não sabe que é verdadeira para todo mundo, mas você sabe que é verdadeira do primeiro até um K específico, tá? E esse K pode ser qualquer um. Mas a sutileza está no seguinte, vou falar já já. A gente, na hipótese, assume que a propriedade seja verdadeira em K, para K maior ou igual do que 1, né? Porque aqui considerando, claro, esse 1, o primeiro elemento, ou para K sendo maior ou igual do que N0, no caso em que N0 é o primeiro elemento dos seus subconjuntos naturais. Bom, assumir que isso é verdadeiro é o seguinte, lembra do dominó? São infinitos termos aqui, são infinitos dominós. A sua base, você conseguiu derrubar esse carinha aqui. Conseguiu derrubar o primeiro dominó. A hipótese, você pega um K arbitrário. Pode ser qualquer, pode ser que o Lucas pegue um K que está aqui, o Matheus pegue o K que está aqui, o Isaac um K que está aqui. Não precisa nem ter valor exatamente, K é igual a 10, K é igual a 20. Não. K, é algo arbitrário. Qualquer um que você tome. Você assume que a propriedade é verdadeira nesse K que você tomou. E, na verdade, em outras palavras, você está assumindo aqui também que a propriedade é verdadeira para todos os elementos que vão do primeiro até o K. Então, essa foi derrubada, todas essas aqui foram derrubadas até esse K. Aí você poderia falar, pô, professor, mas se é arbitrário, por que você não pega esse K suficientemente grande? Então, você estaria meio que fantasiando a história e dizendo que a propriedade é verdadeira para todo mundo, não está provando nada. Porque hipótese não se prova. Hipótese você só assume, tá? Hipótese você só assume que a propriedade seja verdadeira até esse késimo elemento, e esse K pode ser, inclusive, sim, tão grande quanto você queira. A sutil coisa que tem aqui é a seguinte: se você parasse aqui, a sua demonstração estaria completamente errada. Porque uma coisa é você ter verificado ser verdadeiro para o primeiro. Outra coisa é você dizer, ok, a hipótese vale. A hipótese de indução vale, então a propriedade vale até esse késimo elemento que é muito grande. Mas, ainda assim, você nada sabe sobre o caso seguinte. Tão grande queira você pegar um K, o késimo mais um você nada sabe. Entendeu? Porque, e sempre vai ter um késimo mais um elemento, porque todo elemento possui um sucessor. A gente está vendo isso desde o início. É algo restrito ao conjunto dos naturais, todo elemento tem um sucessor. Entendeu? Então, você ter essa hipótese, ela sim é importante, mas ela não garante nada. Nesse momento da hipótese, então, voltando aqui, você só está assumindo, ok, isso aqui é verdadeiro, e ok, você assumiu essa causa verdadeira aqui. O ponto é a terceira etapa, que é justamente o passo de indução. O passo de indução, ou o passo indutivo, aí sim vai dar justamente o argumento daquele segundo ponto que eu botei ali atrás, no slide anterior, que é, se a hipótese é verdadeira, não tem nada para provar aqui, mas se isso aqui é verdadeiro, então a propriedade é verdadeira em relação ao seu sucessor. Aqui que está o grosso, aqui que está
a principal parte da indução aqui. Porque é justamente o efeito que vai fazer essa peça derrubar essa, é o mesmo efeito que essa vai derrubar essa, a seguinte aqui, e que vai derrubar a seguinte aqui também. O efeito, na verdade, a força, né, é igual, entendeu? Pelo argumento que você vai conseguir demonstrar aqui. Então, a indução, ela se resume nessas três etapas. Eu não chamo de passo, apesar de serem sim passos, porque passo a gente restringe muito a esse momento aqui, a essa etapa, tá? Então, tem base, hipótese e passo. Esses são os três passos da indução, entendeu? Só para mudar um pouquinho, esses são as três etapas da indução. Assim fica melhor. Bom, agora são dois exemplos, então acabou toda essa história, toda a justificativa, e aí a gente vai aplicar de fato nos exercícios. Alguma pergunta até aqui? Eu tenho uma. Pode falar. Se ali na hipótese de indução, na etapa 2, Uhum. a gente não poderia considerar só a propriedade para cá, porque aí ficaria provado só para cá. Isso é uma diferença que existe. Na verdade, boa pergunta essa, porque existem dois tipos de indução que eu poderia separar. Existe indução fraca e existe indução forte. As aulas de indução eu poderia, inclusive, separar nessas duas aulas. Uma primeira aula só fazendo indução fraca e outra aula só fazendo indução forte. A indução fraca, ela tem justamente isso que você falou, Isaac. A indução fraca, ela garante, aqui atrás, deixa eu voltar aqui nesse teorema, não para todo K, mas para algum K natural. Tá? Então, é essa sutil diferença que existe aqui. Na indução fraca, a gente assume PK é verdadeiro, implica PK mais um verdadeiro, para qualquer K que você tome. Isso sim, para qualquer K que você tome, mas para esse K que você tomou. Não sei se eu consegui ser claro. Vou voltar nos dominós. Na verdade, ainda é assim para todo K, mas tem uma diferencinha muito sutil aqui. Tá? O que eu estou argumentando aqui é que a base é o primeiro caso. A hipótese, todo mundo que veio do primeiro até o késimo termo. Isso é a minha hipótese. É uma hipótese forte. Dentro daquele tipo de indução, é o que a gente chama de indução forte. Todo mundo aqui era verdadeiro. Isso é a hipótese, vai para o passo, derruba o seguinte. Tá? Existe a indução fraca, que é assim. Você pega qualquer K natural ainda, a base é verdadeira, e aqui, para qualquer um que você pegou, por exemplo, esse, a hipótese é verdadeira. Você só argumenta daqui para cá. Elas são equivalentes. Essa forma de pensar, ela é equivalente a essa forma de pensar como a indução. Eu prefiro falar direto assim, porque é mais forte falar assim. Mas, na verdade, a diferença entre as duas é a seguinte: elas são equivalentes. Então, se você mostra assim, realmente isso também está ok. Porque se é verdade a sua hipótese ser verdadeira somente aqui, o mesmo efeito que você fez daqui vir para cá é o efeito que daqui você vem para cá, que aqui você tem, ó, já verdadeiro provado até. E uma vez que isso aqui foi provado, você vem daqui para cá. Uma vez que foi provado, daqui vem para cá, daqui vem para cá, e aí está tudo provado, entendeu? Então, a indução fraca, ela é equivalente à indução forte, onde a indução forte, eu assumo por hipótese todo mundo aqui do 1 até o K verdadeiro, e na fraca eu só assumo que o késimo é verdadeiro, para qualquer K que você tome. Tá, agora, por que existem essas duas diferenças aí? Por que existem esses dois tipos de indução? A diferença entre elas, da fraca e da forte,
É porque no passo indutivo, às vezes é suficiente você sair daqui e chegar aqui utilizando somente essa hipótese. Você não foi necessário utilizar a hipótese sobre K-1, sobre K-2, K-3, esses anteriores aqui, você não precisou usar. Então, se você não precisou usar, você pode usar a indução fraca. Às vezes é necessário somente no caésimo, a hipótese verdadeira, você conseguir fazer o passo e ir para o seguinte. Então, se é assim, você pode muito bem usar uma indução fraca. Agora, às vezes não. Às vezes é importante, para você conseguir fazer um passo daqui para cá, ter a informação de que era verdadeira aqui em K, às vezes que era verdadeira aqui em K-1 também. Então, juntando essas duas informações, você consegue fazer o passo. Então, você precisa ter uma informação de hipótese, algo mais forte, algo que seja verdadeira para todo mundo de fato, que venha daqui até aqui, entendeu? Apesar de serem equivalentes, a aplicação acaba tendo essa sutil diferença às vezes. Mas por isso que, de modo geral, eu falo assim direto e com isso a gente já consegue mostrar tudo que a gente quer. Entendeu? Beleza. Professor, deixa eu tirar uma dúvida rapidinho. Pode É falar. suficiente que K seja maior do que 1. Não tem um limite abaixo disso. Não, porque está dentro dos naturais. Tá. Isso, de novo, né, considerando os naturais. Então, é a partir do 1. Só uma observação ainda em relação a isso é que aqui eu boto, né, P1 verdadeira, porque eu estou pensando com os naturais. Mas olha que eu chamo a atenção aqui também, se o que eu quero provar começa com o elemento mínimo sendo esse N0, e esse N0 é algo maior do que 1, igual botei ali no outro slide, botei do 2 em diante, então a sua base é o P em 2, tá? Ali é o primeiro elemento. Tá bom? Bom, indo para os exercícios, já são 7 e 12, são só 2 exercícios e tem mais uma série de exercícios que eu passei na aula. Mas se não der tempo de eu fazer tudo hoje, a próxima aula é sobre esse mesmo assunto, então eu volto nela sem problema. Mas aqui sim a gente vê como a gente aplica a indução. Isso é algo que a gente já mostrou na aula sobre técnicas de demonstração direta. Lembram que lá, aí eu usei o exemplo lá do Gauss, falei como o Gauss lá encontrou isso, falei lá uma historinha e tudo mais. Então, aqui a gente vê como demonstrar esse mesmo resultado, sendo que por indução. Primeiro, a gente tem que observar que é uma propriedade que eu quero provar. Qual é a propriedade que eu quero provar? Lembra que eu estou falando direto? P em N, P de K, P de 1, P de N0, enfim, é uma propriedade em N. O que é isso aqui nesse exemplo? Alguém pode me falar? Professor, não entendi a pergunta. Então, eu coloquei aqui, né, a indução, eu quero provar uma propriedade. Qual é a propriedade? É a propriedade P. E ela é verdadeira para o primeiro, para o caésimo mais um. Então, vai ser verdadeiro para todo mundo, dos naturais. Agora, é uma propriedade. Minha pergunta é, qual é a propriedade aqui, nesse enunciado? Que o enésimo item da sequência, número da sequência, é igual a n que multiplica n mais 1 sobre 2. Quer dizer que Não é o enésimo, não. Mas está perto. É a soma entre todos os elementos, né? A soma. A soma dos n primeiros naturais, e esse n é qualquer um que você queira, é igual a essa expressão. É essa a propriedade. Então, a propriedade em n, né, P de n, ela é o quê? É que a soma dos n primeiros naturais é igual a isso daqui. Essa é a propriedade. Entendeu? Entendi. Beleza? Essa é a propriedade. Então, a gente tem que
verificar primeiro qual é a propriedade, né? Quer dizer, não verificar, mas entender, né? Então, queremos mostrar a seguinte propriedade. A propriedade, você não põe igual, por favor, tá? Você não põe a propriedade igual a 1 mais 2 mais 3, isso está errado. Mas N é igual, tá? A propriedade não é igual a um valor. A propriedade é uma expressão, tá? Então, a propriedade é qual? 2 pontos. É que essa soma é igual a essa expressão. N que multiplica N mais 1 sobre 2. Para todo N natural. Então, isso aqui é muito importante a gente entender qual é o conjunto que a gente está tratando para conseguir demonstrar essa propriedade. A gente quer mostrar que a propriedade é verdadeira em qual conjunto? Nos naturais. Então, se é para ser para todo natural, a gente tem que partir agora para a série de etapas que eu falei. Primeiro é a base. A base você quer mostrar que a propriedade é verdadeira para o primeiro natural. É igual eu estava falando. Você quer mostrar que vale para todo mundo, né? Você não é capaz de verificar que, de fato, essa soma daqui seja igual a essa expressão. Vou verificar para 1, vou verificar para 2, vou verificar para 3, para 4, para todos os naturais que existem, porque são infinitos, não vai dar tempo, certo? O mundo vai acabar antes. Então, primeiro tem que ser verificado que a base é verdadeira. Isso é o primeiro passo, ou primeira etapa, né? Primeira etapa, então, é mostrar que se vale para todo mundo, tá, mas tem que valer primeiro o primeiro elemento. Se eu falo, todo mundo vai passar em FMC, então tem que pegar o primeiro elemento aí e ver, ó, ele se é, ok, então, ok, isso pelo menos já está satisfazendo. Isso é a base. E o que é a base? A base é a propriedade em 1. Isso quer dizer o quê? É a soma dos n primeiros termos. São quantos termos? N igual a 1, só tem um termo, então é 1. Não tem essa soma até sei lá onde. É o primeiro elemento. Então é P1. O que é P1? Aqui é 1. Você tem que verificar que, de fato, esse 1 ele é igual a essa expressão. A 1 que multiplica 2 dividido por 2. Entendeu? E, de fato, resolvendo essa conta aqui, você conclui que isso aqui é igual a 1. Então, você conclui que a expressão ela é verdadeira para o primeiro caso. E, com isso, a gente consegue ver que a base, não é só porque é esse primeiro exemplo, então, é claro, tem que ser o mais simples, mas vocês vão ver que, de modo geral, a base é sempre mais direta, tá? Você provar a base da indução, geralmente, é algo bem simples. Mesmo que a hipótese, mesmo que o passo seja algo super complicado, super de outro mundo. A base, geralmente, é algo bem rapidinho, mas é importante. Então, você grave isso. Tem que ter as 3 etapas na indução. Qualquer demonstração por indução, você tem que escrever isso. Base, hipótese e passo. Se no futuro você vier escrever um artigo, alguma coisa que demonstre por indução, às vezes, como são pessoas que já entendem bastante o assunto, que vão ler, então você pode abstrair um pouco direto para o passo, que é o passo, a essência da demonstração. Você não precisa passar toda essa didática de base, hipótese e passo. Só vai direto para o passo e pronto. Mas vocês não estão nesse momento. Então, ponha tudo bem bonitinho, bem direitinho, tá? Organize a sua resposta. Diga qual é a propriedade que você quer mostrar primeiro, depois você vai para as 3 etapas. E ponha bem detalhadas as 3 etapas, tá? Então, a gente quer mostrar a propriedade 1 verdadeira, ou seja, a gente quer mostrar que essa igualdade é verdadeira. Isso é, vamos mostrar que a propriedade Pn é verdadeira para n igual a 1. Então, você vê a série de texto que aparece aqui, não é porque eu estou sendo redundante, é porque é o que eu aconselho a vocês fazerem, tá? Então, siga mais ou menos esse estilo de resposta. Primeiro, diz o que você quer fazer. Então, depois, sim, você faz. Primeiro, você diz o que você quer. Então, de fato, do lado esquerdo da expressão, você tem a soma
dos naturais, né, que no caso é só do primeiro termo natural. Então, do lado esquerdo, você só vai ter 1. Depois, você não vai já pôr que isso é igual a isso, pronto, acabou. Porque se você colocar isso, você já está assumindo que a igualdade é verdadeira. Mas isso é o que você quer mostrar, entendeu? Então, você faz separado. Põe só o lado esquerdo. Depois, você põe o lado direito. Do lado direito, aplicando a fórmula para n igual a 1, né? O que você vai ter aqui? 1 que multiplica 1 mais 1 sobre 2, então isso aqui vai dar 1 vezes 2 sobre 2, isso aqui vai dar igual a 1. Então, de fato, isso deu igual a isso, então sim, você tem que a sua base é verdadeira. Entendeu que, apesar de ser muito direto, não é nada direto a resposta, se você chegasse aqui e colocasse somente isso, pronto, acabou, não estaria mostrando que, de fato, você sabe o que está fazendo. Porque você só está, isso é igual a isso. Apesar de ser direto, a pessoa olha e vê que é, você tem que fazer separados, os dois lados, e fazendo separado, aí sim, chegou esse valor, para dar igual. Então, a base está ok. É assim que se faz. Depois é a hipótese de indução. Como eu estava falando antes, na hipótese não se prova nada. Então, atenção às cores também que eu ponho, né? Aqui, base, a gente mostra. Hipótese, a gente supõe. Supor não é mostrar, é supor, tá? Então, vamos supor verdadeira a hipótese, ou seja, é verdadeira a propriedade em K, que é o quê? É que a soma dos K primeiros termos naturais é igual a essa expressão, não em função de N, né, mas sim em função de K, para K maior ou igual do que 1 e K pertencente aos naturais. Você vê que a hipótese é só isso. Mas é importante que você ponha a hipótese para justamente você entender a seguinte etapa, que é o passo. O passo é você conseguir sair daqui e conseguir vir para a propriedade em K mais 1. Então, para você vir para K, você tem que entender qual é a propriedade no K. Para você conseguir vir para o K mais 1, você tem que saber qual é a propriedade que você tinha com hipótese no K. Então, muita atenção a isso também, porque apesar de só ser uma linha aqui, tem algo importante aqui que está escrito, entendeu? Então, o passo, diferentemente da hipótese que não mostra, aqui você mostra, assim, vamos mostrar que a propriedade em K mais 1 é o quê? A soma dos Késimo mais 1 primeiros termos é igual à expressão aqui que você tinha em função de K mais 1. Então, aqui era N, então aqui ficou N, N. Então, aqui é K mais 1. Então, aqui ficou onde era N, né? K mais 1, isso aqui K mais 1. Entendeu? Então, aqui não estou mostrando nada. Eu só estou dizendo, eu quero concluir isso. Eu quero concluir isso. É isso que você começa, tá? O seu passo, você começa colocando o que você quer. Depois, você vai, sim, para o trabalho mais braçal, que é, de fato, verificar que isso é verdade. Mas você vai verificar que isso aqui é verdade. Uma forma de fazer isso é saindo do que você sabe da sua hipótese. É meio como uma demonstração direta, né? Então, você tem como informação a sua hipótese, ou seja, como supomos a propriedade em K verdadeira, então a soma dos Késimos termos é igual a essa expressão. Isso é o que você sabe por hipótese. É você conseguir sair da hipótese e conseguir chegar a esse caso aqui. É esse o ponto. É isso que você tem que fazer. Então, como essa expressão vai chegar até a essa expressão? Aí que está o tchan da indução. Rimou, não foi a intenção. Tá? Estou aqui um rimador, é rimador que fala? Desafio de rima. Mas, enfim, né, tem isso, né? Filipinho às vezes assiste aí. Filipinho é bom em fazer rima, eu sou horrível. Mas, então, você tem que conseguir sair da hipótese e conseguir chegar até isso daqui. Então, o que a gente faz? Tem que analisar. Tem que analisar o que você tem, o que você quer. Por isso que é importante, como eu estava falando, inicialmente, você dizer o que você quer. Quero isso. Você tem que ter um objetivo claro, irmãos. Eu digo isso para a vida de vocês, né? Tenha um objetivo claro.
e trabalhe para chegar lá, tá? Então, é isso a mensagem que eu deixo, não só para a vida, mas também para a indução. Então, consegue sair daqui e chegar até aqui. É isso que você tem que fazer. Como? Pô, você olha, o seu lado esquerdo é isso. Onde você quer. O que você tem é isso. O que falta? Falta isso virar isso, você colocar um K mais um aí nessa história. Então, a hipótese é verdadeira. É verdadeira por hipótese. Então, partindo daí, você vai olhar, tem esse K mais um aqui, ó. Para você manter a igualdade que você tinha aqui, você vai somando em PK, que é esse negócio aqui, ambos os lados da expressão por K mais um. Por que você vai fazer isso? Porque onde você quer, ó, tem um K mais um a mais aqui. Mas é claro, você não pode simplesmente botar um K mais um ali pronto, só do lado esquerdo. Se você bota do lado esquerdo, tem que colocar também do lado direito. Então, você parte da sua hipótese e, para chegar aqui, você faz essas coisas. Põe coisas aí, adota algumas coisas para conseguir chegar onde você quer. Então, aqui foi bem simples, ó. O K mais um é o que está faltando. Então, você quer manter a igualdade? Bota o K mais um aqui e coloca o K mais um aqui. E agora? Já está exatamente como você quer? Não está. O que está é só isso daqui. O que você faz agora tem que necessariamente trabalhar somente nesse lado aqui para conseguir chegar a essa expressão. Por favor, gente, ouça o que eu estou falando. Façam como estou falando. O que mais eu consigo ver é erro nesse momento na indução. Já é partindo, igualando essas duas coisas aqui, e depois aí corta aqui com aquilo lá, sai cortando e chega à conclusão que 1 é igual a 1, ou sei lá, 0 é igual a 0. Chega à conclusão que, de fato, isso é igual àquilo. Isso está completamente errado. Você não pode, inicialmente, igualar essa expressão a essa expressão. Você não sabe. Você quer que isso se transforme a isso. Isso vai ser igual a isso no final das contas, não no início das contas. Tá? Então, muita atenção. Não sei quem ensina assim, não sei se é no YouTube. Eu sou, no CEDERJ, eu ensino essa matéria já há 11 anos. Há 11 anos eu vejo gente cometendo esse mesmo erro. E nenhum faz, quer dizer, e nenhum material correto, assim, a gente vê ensinando dessa forma. Ah, vocês falam o nome de algum lugar aí, sei lá onde é, nem faço questão de saber. Mas tem que ter cuidado a essas etapas, porque o problema é algo conceitual matemático que está por detrás aí do problema. Se você inicialmente já assume que isso é igual a isso, o que você tem que provar então? Você não tem que provar nada. Mas isso você não sabe, é o que você quer. Apesar de você talvez saber, mas está anunciado, então eu sei que vai ser. Tá, mas você está provando para alguém, então você não pode assumir que isso aqui é igual a isso ali de cara. Tá? Então, como é que a gente faz? Tem que trabalhar em cima dessa expressão. Uma coisa que existe, é um jeito que eu vou fazer um pouquinho diferente desse, a gente vai ver nos exercícios, eu vou mostrar lá. Mas que não é isso que eu estou fazendo, que eu estou falando que é errado aqui. Tá? Bom, então a gente tem que conseguir sair daqui e chegar aqui, que aqui não tem nem muito mistério. Você vê que é uma soma de dois termos. O que a gente tem que fazer é, como eu tinha falado, é entender onde a gente quer chegar, que é isso daqui. Então, você não vai igualar, como eu estava falando, está errado igualar. Mas você vai pensar, ó, aqui tem um K mais um, aqui tem K mais um aqui, K mais um aqui, está dividido por 2, está dividido por 2. Então, pensa um pouco na história e você vai conseguir. Então, aqui, por exemplo, é bem simples, ó, bota o K mais um em evidência, porque ele tem dois termos. Botando o K mais um em evidência, o que sobra nesse primeiro termo é um K sobre 2, o que sobra nesse termo não sobra nada, né? Então, é o elemento neutro da multiplicação, ou seja, 1. Então, ficou assim, resolve MMC aqui, né? Então, vai ficar K mais 1 ainda continua lá, aqui fica K mais 2 sobre 2, então ok quanto a isso, de colocar em MMC, né? Se você tem aqui K mais 1 aqui sobre 2, o que você faz? Divide tudo por 2, porque isso tudo aqui, isso aqui é 1, então 2 vezes 1 é 2, fica 2 aqui. 2 dividido por 2 dá 1, então 1 vezes K dá K. 2 dividido por 1 dá 2, então 2 vezes 1 dá 2. Então, isso é o resultado do MMC. Bom,
E aí já meio que acabou a história, né? Porque a gente quer chegar a algo aqui assim. É só você ajeitar a escrita disso, porque o que é K mais 2? K mais 2 é simplesmente K mais 1, né? Esse parênteses aqui foi colocado dessa forma só para poder ficar bonitinho, igual aparece aqui, ó, N, N. Então, K mais 1, ops, perdão, K mais 1, K mais 1, bonitinho, N, N, K mais 1, K mais 1. Aí esse K mais 1 é mais 1, então K mais 2. Então, justamente o que tinha aqui. Isso daqui é algo que a gente sabe também, essa igualdade, por conta dos números racionais. É algo que, infelizmente, eu não pude falar isso aqui sincronamente para vocês, mas está lá em alguma das aulas que eu falei sobre teoria dos conjuntos, no YouTube tem, sobre propriedades que existem nos conjuntos numéricos. Eu pulei essa parte aqui até porque isso faz parte do conhecimento prévio de escola, né? A gente sabe que se você tem uma fração que é K mais 2 sobre 2, que está aparecendo ali, ela é multiplicada por K mais 1. Isso, na verdade, é um número racional também, esse K mais 1, né? Ele é K mais 1 sobre 1, que multiplica K mais 2 sobre 2. Então, o resultado disso é você multiplicar os denominadores e multiplicar os numeradores. Então, por isso que ficou. Multiplicação de 1 vezes 2 é 2, e a multiplicação de K mais 1 por K mais 2 é esse treco que ficou aqui. Tá? Então, pronto, acabou a história. Essa foi a primeira indução que vocês viram. Posso ir para a próxima ou alguma pergunta? Professor, acho que eu não entendi o final, não. Onde? Daqui Na para cá? última igualdade. Não, Oi? na última. Na última Na última? igualdade lá embaixo. Ah, nessa aqui? É. Isso é o que eu botei aqui, né? É K mais 1, mais 1. É isso que está ali, né? Só tem um parênteses aqui que eu estava falando, para poder mostrar aqui, ó, tem um Nzinho aqui, mas isso K mais 1 é K mais 2, né? Então, é justamente o que tinha aqui. Não fiz conta nenhuma, não, eu só ajeitei um pouco a escrita para ficar igual. Ah, beleza. Professor, uma dúvida que eu tive aqui. O senhor pegou PK, né? Assumiu que era verdadeiro. Depois Uhum. somou K mais 1. Em algum momento, o senhor poderia dizer que esse resultado é igual a PK mais 1? Você só pode aqui. Repete de novo, Isaac. Fala de novo o que você falou. Em algum momento, O senhor você pegou pode... PK, Aham, somou K mais 1, ok. e aí resolveu. E depois desse resultado, o senhor poderia chamar de PK mais 1? Isso, é isso que está aqui, né? Mas, Então, você conseguiu concluir que, de fato, a soma do 1 até o K mais 1 é igual a isso daqui. Então, você tem que o PK mais 1 é verdadeiro, porque o PK mais 1 é isso que está aqui. Você quer mostrar PK mais 1, mas você não partiu dessa informação, você partiu da hipótese, que é essa informação aqui. Então, mas uma vez... Ah, aí não tem o problema daquelas funções que são injetivas, subjetivas, essas coisas assim? isso não é exatamente uma função, tá? É só uma maneira de você expressar uma propriedade. Então, você está expressando uma propriedade em relação ao K, ou em relação ao K mais 1, e assim por diante. Beleza, mas e se em algum momento a gente tivesse que, sei lá, um outro número que a gente colocasse aqui também desse igual a PK? O outro número também desse igual a PK. Então, mas a gente não fala igual a PK, né? Porque PK é uma propriedade. Então, uma propriedade é você falar que
A soma dos K primeiros termos é igual a K que multiplica K mais 1 sobre 2. Então, você pegar um outro K', ok, a propriedade em K' é que a soma dos K' primeiros termos é igual a K' que multiplica K' mais 1 sobre 2. Então, é baseado nessa hipótese que você teve aqui, que você começa o passo para conseguir garantir, de fato, a propriedade verdadeira no sucessor do K. O sucessor do K é o K mais 1. Uma vez que você pegou um K arbitrário dentro dos naturais, foi um K arbitrário. Mais uma vez que você pegou esse K, você tem essa informação baseada nesse K que você pegou. E é nela que você vai fazer o passo para o seu sucessor. Entendi. Mas e se além do sucessor a gente tivesse um outro número que desse essa expressão igual aqui do lado direito? De onde? Aqui? Isso. Então, você quer provar, aí você tem que olhar qual é o seu universo. Você quer provar para todos os naturais. Então, você tem que ter para o seu sucessor, e não para algum outro, esse valor. Dado que a propriedade em K era assim a função, ou a expressão, então tem que ser assim para o seu sucessor. Tem que ser assim. Se for assim para outro número, não Porque teria é a problema. relação que vai ser apresentada. A relação foi apresentada assim. O valor que você terminar aqui, ele tem que aparecer aqui assim, ele. Então, se você terminou em K, tem que ser K. Aqui onde aparece a N, aparece K. Se for K mais 1, onde for K mais 1, aparece K mais 1 aqui. Entendeu? Beleza. Tá? Beleza. Ok. Então, vamos para a próxima. Tá? Então, é bom aqui, gente, a gente tentar ver o maior número de exercícios que puder. Por isso que tem aula que vem também, que vai ser para poder maturar melhor isso. Esse primeiro exemplo foi um exemplo que eu digo ser fácil. É exemplo que o trabalho do passo de indução foi somente eu chamar muita atenção de vocês como tem que ser feito, mas o que é para ser feito propriamente é algo que rapidinho se consegue chegar, tá? Mas a minha ideia é a gente conseguir evoluir um pouco mais aí nessa dificuldade. Esse daqui é um tipo de indução que também é uma indução, tal como eu apresentei anteriormente, mas eu poderia classificar essa indução desse slide aqui como sendo um exemplo de indução fraca, porque se você olhar, eu não precisei usar a informação de valores anteriores ao K. Eu apaguei. Lembra que eu separei indução fraca e indução forte? Enfim, eu apaguei. Você usa aqui somente a informação da sua hipótese em relação ao K-esmo termo, então você não precisava saber nada sobre o K-esmo menos 1, K-esmo menos 2 e tudo mais, já foi suficiente para você conseguir fazer o passo. Aqui no próximo a gente vai ver que não é exatamente assim. Deixa eu chegar lá. Tá, então vamos mostrar que todo inteiro maior do que 1 é primo ou produto de primos. Isso daqui, em outras palavras, é uma demonstração do teorema fundamental da álgebra. O teorema fundamental da álgebra, ele diz que, é claro que aqui eu estou me restringindo ao maior do que 1, né? Mas o teorema fundamental da álgebra diz que qualquer inteiro pode ser decomposto em primos e fatores de primos, produtos de primos, né? Então, qualquer número inteiro pode ser fatorável em números primos. É equivalente a falar isso aqui, né? Então, produto de primos, né? Ele é igual ao produto de primos, então significa ele ser fatorável em primos, né? Entenderam o que é o teorema? O que ele quer dizer? Então, é justamente o que eu falei no exemplo anterior. O primeiro passo é a gente entender qual é a propriedade que a gente quer. Não somente qual é a propriedade, mas para qual conjunto você vai demonstrar isso. O exemplo anterior era para demonstrar no conjunto dos naturais. Aqui é o conjunto dos inteiros maiores do que 1.
Então, ser maior do que 1 é o conjunto dos naturais? É? Perdão? Aqui, eu quero. Lembra que aqui no exemplo anterior, eu queria mostrar que essa propriedade era verdadeira para todo natural. Agora, aqui, qual é a propriedade? Agora eu tenho duas perguntas. Qual é a propriedade que eu quero mostrar? E para qual conjunto eu quero mostrar essa propriedade? É para o conjunto dos naturais? Sim, os naturais maiores do que 1. Eu acho que não, professor. Não necessariamente. Ah, Porque tem vários então é para números quem? que são maior do que 1. Não especificou aí. Poderia ser os reais também? Ah, não, aí não. Aí não. 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 Aí a gente está dentro dos inteiros, ó. Todo inteiro, Ah, sim, inteiro, perfeito. inteiro, Desculpa, tá certo. Tá certo. inteiro. Então, falar inteiro maior do que 1 é exatamente a mesma coisa do que falar natural? Não exatamente, aí seria um subconjunto dos naturais. Qual seria o elemento mínimo? 2. Isso. Então, o que a gente tem que notar é que o conjunto que a gente está tratando é, além da propriedade, é entender qual é o conjunto. Então, beleza, agora vocês já sabem, já entendem, é um subconjunto dos naturais, sim, porque é do 2 para frente, né? Então, são todos os naturais que têm como primeiro elemento o 2 aí, né? 2, 3, 4. Quer provar que vai para todo mundo. Agora, você quer provar o quê? Qual é a propriedade? Que os números desse conjunto ou são primos ou podem ser fatorados em primos. Isso aí, tá? Então, é isso, tá? Então, o que a gente quer mostrar, de novo, assim como eu pus no exemplo anterior, bota bonitinho qual é a propriedade, né? O que é PN? PN é o quê? N é primo ou produto de primos para todo N natural e N maior do que 1. Então, tem que satisfazer essa conjunção, né? Que, em outras palavras, é ele ser maior ou igual a 2 e natural. Então, por isso, a base é mostrar que P2 é verdadeira. Entenderam? Ok? Entenderam Professor, isso, gente? Uhum, pode falar. essa restrição do domínio geralmente a gente via no enunciado. Pode colocar na propriedade assim? É, porque a propriedade, no caso, é um enunciado. Como assim? O que é enunciado? O enunciado não significa ser um item da questão, né? É uma proposição. Isso é um enunciado. É algo que vai ter valor verdadeiro ou falso. Então, nessa apresentação de enunciado, você tem que dizer qual é a propriedade e qual é o domínio, mesmo lembrando o que a gente viu lá na lógica matemática, né? O enunciado, quando aparecia para todo x, blá, 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 o enunciado era para todo x, blá, 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 blá. Para todo x, o x possuía uma propriedade, certo? Aqui, a reescrita foi dessa forma, em que primeiro foi apresentada a propriedade e depois dito onde morava o x. Isso é o que resume a propriedade em N. Na verdade, é o enunciado em N. Não confunda com propriedade que a gente viu de variável ter uma propriedade lógica lá atrás, tá? Mas sim, tem uma relação muito bem combinada aí com isso. Entendeu? Então são coisas diferentes a propriedade que a gente estava estudando antes? Não, Isaac, não são coisas diferentes. Mas a utilização, sim, é um pouco diferente, né? Porque se você for lembrar lá atrás, o que era uma propriedade? Fala para mim. Era uma, não sei, um adjetivo, uma qualidade que tinha uma certa variável.
Uma certa variável possuía uma propriedade. Isso. Aqui, qual é a propriedade? Que N é primo ou produto de primos. Mas não tem que ter o domínio também? Você não tem que dizer onde ele está morando? Sim, É isso que está sendo apresentado aqui. Você poderia escrever isso um pouco diferente. Para todo N maior, representantes naturais maior do que 1, vale a seguinte propriedade. Tudo bem, se você falasse assim, não estaria errado. Mas aqui, acaba que eu ponho aqui dentro, de fato, desse bloco, propriedade, porque é nela que você tem que ter muito claro onde está morando o seu elemento, os seus elementos. Apesar de se tivesse aqui também estaria, mas não está errado isso dessa forma, entendeu? Eu não estou aqui querendo simbolizar matematicamente, igual a gente viu anteriormente, entendeu? beleza. Tá? Então, a base. A base é anotar o primeiro elemento. O primeiro elemento apresentado é o inteiro maior do que 1. O inteiro maior do que 1, o primeiro é o 2. Então, você quer mostrar que o 2 é primo ou produto de primos. Tá, então para mostrar isso, você tem que usar o conhecimento prévio em relação à divisibilidade, né? Para saber determinar se o número é primo, você tem que saber o que é ser divisível e quais são os divisores. Então, você determina quem são os divisores do 2, né? O 2 é divisível por menos 1, 1, menos 2 e 2. Isso satisfaz a propriedade, no caso, satisfaz a definição de ser primo. É claro que eu estou usando também aqui como base o conhecimento de vocês do que significa o número ser primo. É ele ter como divisores ele, o seu simétrico, né, o menos ele, o 1 e o menos 1. Isso é o que define o número ser primo. E, claro, ele é maior do que 1. Tá, então isso é um primo. O 2 é um primo, então satisfaz essa disjunção. Tá? Então, satisfez a disjunção, ok, está a verdadeira propriedade que você quer para a base. Ok? Assim, 2 é primo ou produto de primos. Ok? 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 Indo para a hipótese, como eu falei, não mostra nada. Então, de novo, eu estou pondo em highlight aqui esses termos. Mostro, suponho, mostro, tá? Digo o que eu quero mostrar, digo o que eu quero supor. Então, você supõe ser verdadeira a propriedade em K, ou seja, o K é primo ou produto de primos. E só. Agora, o passo. O passo quer mostrar que o K mais 1 é primo ou produto de primos. E aí? Bom, então aqui a gente separa em dois casos. Então, a gente sabe que os números possuem dois tipos, né? Ou o número é primo, ou o número não é primo. Ok? Isso é o que a gente sabe também da definição dos inteiros. Qualquer inteiro, ou ele é primo, ou ele não é primo. É uma partição do conjunto, né? Então, K mais 1 é primo, significa que, nesse caso, não tem nada para fazer, a propriedade está verificada. Porque se K mais 1 é primo, satisfaz a propriedade de ele ser primo ou produto de primos. Então, está verificado aí. Agora, o que se torna mais aí difícil, mais elegante na demonstração, é o caso de K mais 1 não ser primo. Tá? Ele não ser primo significa ele ser o quê? Fatores de primos. Composto, exato. Bom, aí vamos ver, que no caso é o que a gente quer. Você não pode assumir isso. É o que a gente quer. Entendeu? Então, o que significa você dizer não é que ele é um produto de primos. Isso é o que a gente quer provar. Então, muita atenção a isso. Ele não ser primo significa ele ser composto. Tá? Nesse caso, K mais 1 é primo, então K mais 1 é composto. Isso é o que é equivalente a falar não ser primo, é ser composto. Isso significa você dizer que K mais 1 pode ser escrito como esse produto, A vezes B. Bom, olha a elegância agora. O que significa A vezes B? A vezes B é igual a K mais 1. Então, o que você pode falar sobre A e sobre B? Então, A é maior do que 1
e B é maior do que 1. Se o número é composto, necessariamente, ambos são maiores do que 1. Ok? Porque se ao menos um deles for igual a 1, então você tem que o K mais 1 é igual a B, ou K mais 1 é igual a A, então não tem composição de nada aí. Certo? Não é o composto. E agora, o que a gente sabe sobre A e B? Bom, A e B são menores que K mais 1. Ok? Concordam com isso? Sim. Uhum. Ok? É claro isso, mas o porquê disso? Por quê? Por exemplo, você quer falar que A é menor que K mais 1. Bom, o que é A? A é K mais 1 sobre B. B é maior do que 1. Então, necessariamente, esse resultado ele é menor que K mais 1. A mesma coisa em relação ao B. B é K mais 1 sobre A. A é maior do que 1, então, necessariamente, isso daqui é menor que K mais 1. São resultados que mostram que, de fato, A e B são menores que K mais 1. Ele ser menor que K mais 1, aqui aparece a hipótese. A hipótese, lembrando dos dominós, você tem vários dominós. Você quer mostrar esse caso. Você quer mostrar que um K mais 1, ele é primo ou é produto de primos. Você consegue escrever um K mais 1 como A vezes B. A está aqui antes e B está aqui antes também, porque ambos são menores que K mais 1. Então, tanto A quanto B estão anteriores ao K mais 1. Isso quer dizer que a hipótese vale para eles, porque na hipótese de indução, a gente diz que tudo que está aqui é verdadeiro, por hipótese. Então, a hipótese de indução, ela se aplica tanto a A quanto a B. Isso quer dizer que PA e PB são verdadeiras por hipótese de indução. Isto é, não sei se vocês conhecem esse símbolo, I.E, tá? É o que a gente chama de isto é, a gente usa muito isso. Então, isto é, A e B são primos ou produto de primos. Então, isso é o quê? É você verificar a hipótese, aliás, você aplicar a hipótese em relação a A e em relação a B. Então, A e B são primos ou são produtos de primos. E daí? Bom, se A é produto de primo ou é primo, se B é produto de primo ou primo, o produto dessas coisas é primo ou produto de primo. Então, acabou. Então, como K mais 1 é o produto A vezes B, então K mais 1 é primo ou produto de primos. Acabou. Entendeu? Isso não é muito subjetivo, não? Por que subjetivo? Não sei, porque parece que o senhor falou, mas não falei. Por quê? Não sei. Então, aqui, primeiro foi algo que eu mostrei aqui na canetinha, mas eu não coloquei, é porque, de fato, A e B são menores que K mais 1. Outra coisa é você ter essa causa, ganhar essa consequência. K mais 1 é o produto A vezes B. Tanto A quanto B satisfazem isso. Então, sim, é direto, não tem nada que argumentar a mais aqui. Eu estou usando aqui, em relação a essa propriedade de ser primo ou não ser primo, um número qualquer que você tome, no caso K mais 1, como utilizando aqui um conhecimento prévio de vocês, o que é um número inteiro. Qualquer número inteiro, ele pode ser escrito dessa forma, ou ele é primo ou ele não é primo. É claro que eu estou usando aqui diversas definições que é esperado que vocês saibam para conseguir argumentar essas coisas, entendeu? Agora, você argumentar que um número ele é primo ou não é primo, não faz parte aqui dessa indução, faz parte do conhecimento prévio seu de conjunto dos números inteiros, entendeu? Por que eu falar que A e B satisfazem a propriedade P é importante? Porque você tem que aplicar a sua hipótese. A sua hipótese é
Só quero ganhar espaço aqui. Então, você tem que provar que vale para todo mundo. Você quer mostrar que a propriedade vale aqui. Você tem que usar a propriedade válida na hipótese. Você escreve o K mais 1, que é esse cara que você não sabe sobre a veracidade dessa propriedade, em função de camaradas anteriores, em função de A e B, que são elementos que vêm antes. Se são elementos que vêm antes, então é verdadeiro por hipótese. Aplicando a hipótese aqui e aplicando a hipótese aqui, você consegue argumentar em relação a esse cara que está aqui, porque ele pode ser escrito em função desses dois carinhas que vêm antes. E é por isso que é importante. Ok. É, de fato, uma simplicidade que te dá esse poder enorme de você conseguir expressar, falar sobre algo até onde a sua hipótese não chega. Quer dizer, a sua hipótese não estabeleceu. A sua hipótese não estabeleceu nada em relação a esse cara. Mas é com ela que você vai conseguir caminhar para cá. Isso é o processo de derrubar o dominó. É realmente algo simples, você pode falar que é simples, mas que te dá uma importância enorme para você conseguir provar o seguinte, e está tudo provado aqui. A indução é clara, para facilitar as coisas. Entendeu? Entendi. Valeu. Tá? Bom, faltam 3 minutos. Não vai dar tempo de eu fazer os exercícios com vocês. Mas ele está aqui, inclusive com gabarito. Então, eu faço com vocês na próxima aula. Vou ver se até lá eu pego mais exercícios. Tá? Mas o que eu chamo muita atenção aqui é que você, assim como eu falei na aula, então eu recomendo que vocês façam antes, né? Eu não vou pôr o gabarito aqui até a próxima aula, mas você tem que notar que tem que ter sempre base, hipótese, passo. Base, hipótese e passo. Tá? Então, muita atenção a esses detalhes e ao jeito de escrever as coisas. Às vezes, algo parece ser muito simples, mas tem algo por detrás aí que tem uma justificativa muito forte. Tá? E é isso. Professor, o senhor vai postar os exercícios das aulas 11 e 12? Pô, eu postei, né? Eu não postei? Exercício de revisão, não postei a lista. Isso, a lista, o senhor postaria? Você já fez os exercícios que a gente fez? Já refez? Sim. Bom, então talvez eu poste. Eu tenho que procurar exercício, porque eu também não tenho uma gama de exercícios muito grande. Então, eu preferi selecionar para fazer com vocês em aula, para aproveitar melhor o tempo. Mas eu posso ver se eu acho. Se eu achar, eu posto uma lista. Tá? Beleza. É porque eu faria mesmo depois da AV1 para fixar o conteúdo. Tá. Mas se você fez tudo, entendeu tudo que a gente viu na aula, o passo a passo, já está suficiente para o que eu quero de vocês. Mas ainda assim eu vou postar não somente Quer dizer, talvez eu venha postar uma lista sobre isso, mas a V1 é sobre isso também. Então você vai praticar na V1. Tá? Beleza. São 3 questões da V1. E aí é sobre essa parte de técnica de demonstração. Tá legal? Beleza? Beleza. Então tá, gente. Acabou. Algum comentário? Alguma pergunta? Professor, eu não entendi direito. Você vai postar avião hoje? São 3 ou 6? Não entendi. 3 questões. Ah, show de bola. Ah, beleza. Tá, eu vou postar hoje. Já. Só vou fechar aqui e vou postar. Aí Tá? o prazo é igual ao da última, até segunda-feira, 11h59? Vou deixar igual da última. Beleza. Se fosse Obrigado, mais hein? questões, eu dava mais tempo, mas são só 3. Não, tá tranquilo, esse prazo tá Oi, bem justo. tá bom. Beleza. Então tá. Alguns professores Por favor, sigam- tinham que pensar nisso. Tá. Por favor, sigam as recomendações da anterior, tá? Passam a mão, em um único PDF, faz direitinho lá, tá? Beleza? Belezinha. Falou, Obrigado, gente. professor. Bom Obrigado final a de vocês. semana. Vocês também.
Vou encerrar a gravação. E é isso, tá? Quer falar aí alguma coisa? Eu preciso te mandar um meme aqui de professor de matemática. Passei o dia rindo disso aqui. Manda por e-mail. Por aqui. Ah, tem como ver por aqui, né? Mandei. Mandei por aqui. Tá. Ah, eu vi isso. Aí tá, corta. Tá. Na verdade, é uma coisa Muito assim. bom. Eu sou quase Fala boa. assim. É, sou quase assim, não sou não? É Eita, tipo. não. Quase compartilhei o Jamboard. Não quero. Tá, deixa eu encerrar aqui e vou fechar. Valeu, professor. Valeu, Boa noite. gente. Boa semana aí. Boa noite a todos.